Saudações a todos. Hoje, sobre a requisição de alguns, eu farei um vídeo sobre Pseudo-Hieroteus. Pseudo-Hieroteus é um autor que escreveu no nome de Hieroteus, que teria sido ali o mestre de Dionísio Areopagita e discípulo de São Paulo, sendo sua literatura conversante com a literatura do Pseudo-Dionísio Areopagita, né? Há ali uma discussão sobre qual dos dois veio primeiro, mas muito provavelmente o Pseudo-Dionísio Areopagita veio primeiro, apesar de que o conteúdo das obras do Pseudo-Hieroteus são muito mais antigos do que se pensa, né? Alguns traçando ali ao origenismo, né? E outras coisas podendo ser traçadas até coisas mais antigas, como por exemplo o valentinianismo. Então, é um trabalho assim para de exame filológico muito grande que não foi feito ainda para se obter as informações ali necessárias sobre a idade desses escritos, né? Desculpa, do conteúdo desses escritos, mas certamente não é uma coisa ali que foi inventada por Stefan Barsudai, mas que foi exposta, pois há influências de múltiplas fontes, né? E muito provavelmente, né, como tudo que é escrito, chegou aos nossos ouvidos tardiamente. Bom, muito diferente, né, da literatura do Pseudo Dionísio, porque a literatura do Pseudo Dionísio vai ter ali toda uma interpolação neoplatônica nela, né, o que vai fazer ali uma literatura inédita, coisa que não vai acontecer, né, nesta tese com o Stefan Barsudai ou simplesmente o Pseudo-Hieroteus, né? Bom, o seu livro, né, sua obra principal, que é o livro de Pseudo-Hieroteus, o livro de Santo Hieroteus, ou de São Hieroteus, né, vai tratar sobre alguns assuntos muito interessantes, inclusive algumas acusações de panenteísmo serão feitas contra o autor, né? Acusações de panenteísmo no sentido de considerar ali herética a doutrina da essência universal, né? Não que essa palavra foi empregada, né, mas da condenação dessa doutrina sob o fundamento de que Deus seria essa essência universal, né, que tudo ali seria, de certa forma, parte de Deus, né, ou estaria ali em Deus de uma forma forte, né, o que causaria ali um imanentismo indesejado pelas fontes ortodoxas. Adianto a vocês que não é o caso e explico como que se dá a cosmologia de Pseudo-Hieroteus. Bom, sua cosmologia se dá, né, primeiramente, quando ele assume que Deus é o bem e que o bem não pode produzir nada, como ele também é uno, nada que seja outro, né, nada que seja distinto, por assim dizer. Sua emanação, a emanação do bem, portanto, vai constituir uma essência universal, que será ali mesma, por assim dizer, será ali igualdade, não será dotada de distinção. Não implica isso que essa essência universal é a mesma coisa que o bem, pois não é. Inclusive, o Pseudo-Hieroteus faz essa distinção, né? Porque todas as coisas, enquanto essências, têm sua origem na essência universal e não no bem. E o bem não produz como a essência universal produz, e não se pode colocar distinções na essência universal, no bem, como se coloca na essência universal. Não se pode haver uma queda também do bem, como se há na essência universal. E não há uma identidade entre os intelectos da essência universal e Deus. Eles são distintos de Deus. Isso é muito claro no livro de São Hieroteus. Acontece que quando há a processão do bem, essas essências que procedem em essência universal, e aqui entendo a essência como a união entre ser, vida e intelecto, né? Então também posso chamar essências de intelectos, né? Como ele mesmo faz. Esses intelectos que procedem e estão ali na essência universal não têm ciência de distinção.
Eles não têm ciência de distinção, pois o que eles conhecem é apenas o mesmo. Eles não conhecem a alteridade. Só que, no entanto, eles são concebidos de uma maneira em que estão velados ali de Deus, né? Há um véu entre eles e Deus, e esse véu, ali pela providência divina, será removido. É muito parecido com o que acontece, né, na literatura valentiniana, onde os eons eles são criados, mas são criados ignorantes de Deus, já que essa ignorância vai preservar a essência dos mesmos, né, e são ali pela providência, né, trazidos ao conhecimento divino, mas um conhecimento ainda distintivo, justamente para que eles não conheçam a Deus totalmente e não percam ali sua essência, né? Então eles são mantidos pela ignorância, eles são um velar divino, né? E são ali trazidos a Deus, né? Santificados por Deus, feitos divinos por Deus através da providência, né? E através também do conhecimento ali. Inclusive o pecado original no sistema valentiniano, né? Desculpa, o pecado original não. A queda de Lúcifer no sistema valentiniano será ali feita por um Eon jovem que tenta cruzar essas barreiras de uma maneira equivocada, por assim dizer, de uma maneira muito pretensiosa, né? Então ele acaba caindo. No caso de Pseudo-Heroteus, a queda se dá de outra forma. A queda não se dá ali por uma pretensão de conhecimento para o qual não se está preparado, né? Tentar ali conhecer algo que é maior que si e, portanto, brilhar mais do que se pode brilhar, né? Porque conhecer é ser, né? E nisso ocasionar ali o seu próprio ofuscamento e sua queda. Não é isso que o pseudo-Heroteus vai propor. Outra coisa também que é importante mencionar antes de abordar essa queda é justamente o fato de que é uma posição origenista que os anjos sejam criados e depois santificados, e não criados santos. Isso, o Orígenes, em seu Periarchon, quando ele trata sobre a queda, ele vai tratar sobre essa questão. Então, esses intelectos eles são criados em ignorância, né? Não uma ignorância de si mesmo, pois se assim o fosse, não seriam intelectos, mas em uma ignorância de Deus, né? Eles são ignorantes até mesmo da diferença. Por isso, mesmo não sendo ignorantes de si mesmos, sua si mesmidade não implica ali uma distinção entre um e outro. A palavra se revela a eles, o verbo divino se revela a eles enquanto luz. Alguns o apreendem, mas outros são como trevas e não apreendem a luz. Acontecendo tal coisa, estes se fazem quase como um nada, pois a luz divina é a revelação da verdadeira personalidade. Estes então preferem a si mesmos, e estes, preferindo a si mesmos em detrimento da luz divina, tornam-se outros, tornam-se quase nadas, quase nadidades. Estes marcarão o domínio de toda a criação. Serão expelidos do centro e serão colocados nas bordas, na margem do mundo criado, né? Estes são os demônios. Eles são colocados ou na margem ou no centro da terra, ou abaixo da terra, né? No inferno, no lugar mais marginal da criação. Eles vão reger este lugar e os lugares mais próximos. Conforme se afasta de Deus, se aproxima deles. Eles serão ali representantes da quantidade em sua forma mais expressiva, né, e devoradora da qualidade, enquanto o centro será a expressão maior da qualidade, né? Em razão deste não conhecimento da luz
pelos anjos que escolheram ficar nas trevas, um princípio de autoridade é instituído. E este princípio de autoridade afeta alguns intelectos, ocasionando ali uma queda destes. Esta queda se dá através de uma processão. Ela não é uma queda em um sentido maléfico como a dos anjos, mas ela é uma queda em um sentido processório. Há 3 quedas no pseudo-hieroteus. A dos anjos, essa no sentido processório, e a queda do homem ali em relação ao pecado original. Essas serão as 3 quedas dele. Há discordância nisso por algumas coisas que eu já li sobre se essa processão é uma queda ou se a segunda queda se trataria ali de outra queda em relação aos anjos fora da essência e aos homens. Mas eu vou me abster aqui de opinar e vou adotar essa posição aqui como uma posição mais sadia, né? Mas saiba que existe essa outra posição também, que eu posso estar errado. Tanto porque o texto que eu li é muito obscuro. Enfim, com a introdução desse princípio de alteridade, alguns intelectos são afetados por ele. E a essência procede justamente para ocupar esse espaço que é deixado entre esses demônios que foram expelidos, né? E esse centro, que é a essência universal. Daí descendem 2 classes de seres, os homens e os anjos. Na essência universal, permanecerão 2 espécies de anjo, 3 espécies de anjo, desculpa. Estes serão não apenas entre si, mas também com a essência universal e revelarão todas as coisas para os outros. São distintos enquanto 3 ordens diferentes, mas são enquanto si mesmos. Estes são os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, eles orbitam o trono divino. Nada é escondido deles e eles observam Deus ali em sua treva divina, né? Sem mediação alguma, né? Por isso que em sua treva divina, através de um esplendor. Os querubins também fazem o mesmo. No entanto, eles transmitem aquilo que conheceram. E os tronos não transmitem, mas adoram a Deus, exaltam a Deus, por assim dizer. Proclamam santo, santo, santo. Isto está, né, na era celeste do pseudo Dionísio, de onde pseudo Hieroteus parece ter retirado essa doutrina, né? Razão pela qual eu sou da opinião que a pseudo Hieroteus é posterior a pseudo Dionísio. Por mais que não hajam tantas menções frequentes, eu vejo algumas influências sim. E é claro, para qualquer um, que a hierarquia celeste do pseudo Dionísio é um esquema neoplatônico. Estes anjos que permanecem na essência universal são correspondentes ali ao princípio de ser, vida, intelecto, enquanto 3 mônadas no sistema neoplatônico, sendo ser serafins, vida os querubins e intelecto os tronos, por assim dizer. Já os que saem, que são as 6 ordens restantes, e também o homem, que seria ali a 10ª ordem, né, a 10ª parte do coro celeste, estes que saem possuem uma visão menos aguda, né, de Deus. E, portanto, compreendem Deus através ali de seu esplendor, que seria esta essência universal. A contemplação de Deus é feita através da essência universal. Aqueles anjos que estão na essência universal contemplam a Deus, mas não contemplam pelo intelecto, mas pela unidade, e por isso eles contemplam a Deus imediatamente. Porque eles contemplam por uma coisa que está acima do intelecto, mas aqueles que estão abaixo disso, eles contemplam através dessa essência universal. A essência universal é a origem de todos os seres. E essa origem de todos os seres é para onde nós rumamos, é para onde nós queremos voltar, principalmente quando nós nos lembramos deste lugar. É nossa origem e nós queremos, ali por natureza, voltar a esta origem. Somos atrapalhados ali por influências externas e inferiores, né, que seriam ali as influências dos demônios,
que nos homens eles atuam na parte da alma que é irracional. Os outros anjos, né, que são dotados de intelecto, como eles não têm essas partes irracionais, então os demônios não os atacam. Mas no caso dos homens, os demônios nos atacam, no caso. E acendendo essa essência universal, né, acendendo a presença divina de Pseudo Dionísio, pode-se acender ali a treva, né? Acendendo a treva, né, através ali do filho, se acende ao pai. O filho, nesse sentido, na opinião de Pseudo Hieroteus, seria uma mansão ali que leva ao pai. E o pai englobaria ali o filho, por assim dizer. São algumas... É o que ele fala sobre esse esquema ascensional trinitário, mas ele não elabora tanto assim no que me foi disponível para ler. Novamente, é um texto obscuro também. Pseudo Hieroteus, assim como Pseudo Dionísio, adotará aquele esquema de ascensão tripartite de catarse, teoria e noíse, e teoses, no caso. No livro mencionado, que eu estou fazendo um resumo para vocês, o Pseudo Hieroteus fala: pois se nós adoramos a Cristo, é um sinal de purificação. E se nós adoramos em espírito, é um sinal que já fomos purificados. Mas se nós não adoramos, é um sinal de perfeição que não mais necessita de adoração. Purificação, catarsis. Esta adoração já purificada seria ali a teoria, né? Seria ali relativo ao coro dos anjos que adora Deus pelos seus cantos. Cantos esses que podem ser proclamados porque eles receberam a palavra, o verbo divino. E eles receberam, portanto, o conhecimento de Deus. Os demônios não receberam, como falei lá atrás. Eles receberam a luz, os demônios não. Por isso eles cantam, e os demônios não cantam, os demônios escarnecem. E você vai ter o terceiro nível, né, que é daquele que não adora, porque ele está na treva divina. Então, ele adota o mesmo esquema do Pseudo Dionísio aqui. Outra matéria de controvérsia em seu pensamento é quando este, no mesmo livro que estou resumindo para vocês, diz que existem três tipos, né, três espécies daqueles que saíram, né, que procederam da essência divina. Seriam ali seres racionais que receberam o conhecimento sem o corpo, os anjos, no corpo, os santos, e depois de deixar o corpo, aqueles que não são santos, aqueles que não morreram santos. Nesta proposição, é possível que ele admita a não eternidade do inferno, pois se tomarmos ela como taxativa, implicará que todas as pessoas que não são santas, que morreram ali, até mesmo em pecado, né, adquirirão o conhecimento e não ficarão no inferno para sempre. Mas isso também pode significar outra coisa. Pode significar também que algumas pessoas se tornam santas depois da morte e outras pessoas se tornam santas em vida. E não competiria aqui a todas as pessoas, mas apenas aquelas pessoas que têm o conhecimento divino, no caso. Poderia ser interpretado também dessa forma. Infelizmente, eu não tenho os recursos, né, para fazer uma leitura mais adequada disso aqui, uma vez que eu tenho algumas tradições do primeiro livro do livro de São Hieroteu. Se alguém, inclusive, achar o livro completo traduzido em inglês, por favor, me mandem. Mas na internet eu só consegui achar ele em siríaco. E os artigos que tratam sobre ele é lorota atrás de lorota. Alguns são bons, mas a maioria é tão clueless quanto eu mesmo. Agora,
Isso pode ser interpretado, isso que eu acabei de falar, pode ser interpretado como mais uma semelhança ao origianismo, tá? Juntamente com outra questão, que será a questão da preexistência. Ora, se todos os intelectos foram concebidos ali na essência universal, né, então isso significa que as almas preexistem, que os anjos preexistem. Primeiro, vamos abordar essa questão no próprio Orígenes, porque ele coloca ali ele tem uma colocação interessante sobre isso. Vou lê-la aqui para vocês, porque é melhor eu lê-la do que eu explicá-la, já que é muito claro aqui. Assim, malgrado nossa fraqueza, parece que pensamos piedosamente a respeito de Deus, sem aceitar que as criaturas não sejam criadas, não sejam geradas e coeternas com Deus. Nem, ao contrário, que Deus tenha feito de bem anteriormente, que Deus nada tenha feito de bem anteriormente, em certo momento tenha mudado e se venha posto a fazer o bem. Pois esta palavra da Escritura é verdadeira. Tudo tu fizestes na sabedoria. Se tudo absolutamente foi feito na sabedoria, e como a sabedoria sempre existiu, tudo que a continuação foi feito substancialmente se encontrava na sabedoria, prefigurado e preformado. Era o que Salomão pensava e entendia, me parece, quando dizia, no Eclesiastes, o que foi feito? Aquilo que será. E o que é que foi criado? Aquilo que vai ser criado. Não há nada de novo sob o sol. Se alguém se põe a dizer, eis o que é novo, isso já existiu nos séculos que nos precedem. Eclesiastes 9, 10. Se, portanto, cada coisa que está debaixo do sol já existiu nos séculos, note que no grego a palavra séculos ou eras é éon, nos séculos que nos precederam, pois que nada há de novo sob o sol, sem dúvida nenhuma, todos os gêneros e espécies sempre existiram, e talvez mesmo todos os indivíduos. De todo modo, é verdade o que fica demonstrado. Deus não começou um dia a ser criador, como se não tivesse sido antes. Aqui clarifico uma coisa. Isso não implica que criador seja o nome que diga sobre a essência divina. Ainda é o nome que diz sobre a criatura. Apenas diz que, pelo amor divino, tudo ele concebeu em sua sabedoria. Tá? E ele só é criador enquanto visto sob essa concepção, na lente, né? Na perspectiva dessa concepção. Então não muda o fato de que o nome criador não diz respeito à essência divina. Pelo menos do que eu estudei sobre origens. Uma coisa parecida parece ter sido feita aqui, pelo pseudo-Hieroteus. Mas, mesmo assim, não é claro. Tá? Mesmo assim, a descrição que ele dá desse processo emanatório realmente parece que os intelectos precedem. E ele, inclusive, coloca 3 classes de intelecto ali, que seriam quatro, né? Os que permaneceram na essência, os que procederam da essência são anjos, os que procederam da essência são homens e os demônios. Ele coloca esses 4. Ele também menciona outros seres, né, que são desprovidos de razão, né, que vão ser ali os animais, né, e também os coloca dentro como procedentes da essência universal. Minha opinião séria minha opinião pessoal sobre isso é que ele não diz isso literalmente, mas ele diz num viés originista de que todas as coisas estavam na sabedoria e explica como essas coisas procederam da sabedoria. Isso é uma opinião minha. Isso é uma opinião minha. O texto é muito... Ele é obscuro, ele é vago, ele é sim interessante e, novamente, é uma parte do livro de São Hieroteus, a parte que eu tive acesso. Então, um pensamento pessoal sobre o pseudo-Hieroteus, esta parte, né? Bom, estas são as considerações que eu tenho para fazer sobre o primeiro livro deste livro, né? Eu achei que seria interessante trazer para vocês, porque é um autor muito pouco conhecido e um autor até mesmo ostracizado,
Tanto que o próprio São Jacó de Ceru criticou ele, né? Foi um dos críticos dele, um dos detratores dele, né? Então, mesmo na ortodoxia, às vezes ele pode ser mal visto, né? Mas ainda assim é um autor muito interessante, o autor que eu queria trazer para vocês, porque ele conversa ali com o Pseudo Dionísio, eu já o citei. Eu citei e teve gente que me perguntou, quem é? Então eu fiz esse vídeo aqui sobre a requisição de uma dessas pessoas, me perguntou quem é. Espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido legal, né? Eu peço desculpas se nessa análise, nessa narração, eu não fui exato. Novamente, é um texto obscuro, que eu conheço apenas o primeiro livro. Eu agradeço a todos que estão aqui por me ouvirem também, né? E peço que, se vocês tiverem ali algum comentário a fazer, façam nos comentários ou mesmo venham falar comigo no Discord, né? Enfim, muito obrigado e adeus.